A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora. Você é muito bem-vindo para nós meditarmos na Palavra do Senhor mais uma vez. E o capítulo da Palavra de Deus de hoje que nós vamos meditar é o Salmo de número 84. E o Salmo de número 84 foi escrito pelos coraitas, e não apenas esse. Nós sabemos que nesse terceiro livro dos Salmos foram escritos o Salmo 84, 85, 87 e 88, e além disso, mais 8 salmos que fazem parte do segundo livro do Saltério, e que nós já lemos, né? Do 42 até o 49. E nós vamos ver nesse salmo a mesma voz de Corá. É interessante que, conforme eu fui lendo alguns autores que falam sobre esse salmo, a observação é a mesma, né? Você começa a ver a mesma voz dos outros salmos escritos anteriormente. Mas esse traz algo especial, que é esse desejo, esse anseio, essa demonstração da saudade de estar na casa de Deus. E a exaltação do nome do Senhor. Então, vamos começar? E vamos ler, vamos entender e depois vamos aplicar para as nossas vidas. Diz assim, o Salmo, versículo de número 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Para aqui, por favor. Então, nós vemos aqui três maneiras, né? Três maneiras de chamar o Senhor. O salmista chama o Senhor no verso 1 de Senhor dos Exércitos, e no verso 2 ele usa a palavra Senhor toda maiúscula, que significa Yahvé, e também de Deus vivo. E nesses dois salmos, os filhos de Corá vão dizer uma coisa muito interessante. Primeiro, que é muito agradável, que são amáveis os seus tabernáculos, né? A casa do Senhor. E depois no versículo 2 ele vai dizer que a sua alma, o seu coração deseja estar na casa de Deus. E que o seu corpo e o seu coração cantam de alegria ao Deus vivo, né? Exultar é cantar de alegria. Então, o salmista está mostrando o quanto é desejoso para ele estar na casa de Deus e cantar ao Senhor. Agora vamos continuar a leitura. O versículo 3 fala assim: até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Continuando, versículo 4. Como são felizes ou bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Bacã, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas. Pare aqui, vamos dar uma olhadinha para esses versículos com carinho? Bom, no versículo 3, o salmista vai destacar a presença do pardal e da andorinha. E vai dizer que eles encontram um lar, né, um ninho. Eles fazem um ninho perto do altar do Senhor. E esse versículo vai exaltar o Senhor como Senhor dos exércitos, como meu Rei e meu Deus. E dessa maneira, a gente observa que o salmista ele usa a figura desses animais para falar do tamanho, da pequenez, da dependência e também do fato de que eles encontraram um refúgio perto dos altares, né, perto da presença do Senhor, né, dos altares do Senhor dos exércitos, e que apesar de ser o Senhor de um exército, né, ele é o Senhor dos exércitos, ele também é meu, né, ele é meu Rei e meu Deus. Então um Deus tão grande também é meu, né? Que sou tão pequena, tão falha, tão necessitada de proteção, como uma andorinha ou como um pardal. E aí no versículo 4, no versículo 5, nós vemos a expressão bem-aventurados. Quem é que é bem-aventurado? Quem é que é feliz? São aqueles que habitam na tua casa. São aqueles que te louvam sem parar, né? Sem cessar, que te louvam continuamente. E também, versículo 5, são aqueles que encontram força no Senhor,
né? Que sabem que a força deles está no Senhor e não nas suas próprias capacidades. É isso que o versículo 5 diz, né? Os peregrinos de coração, aqueles que sabem que os seus corações, ou como diz a outra tradução, né, de caminhos aplainados, os seus corações entendem que eles estão aqui como peregrinos, como passageiros, né? Passageiros de uma jornada, né? Poderia se referir tanto à peregrinação até a casa de Deus, quanto se nós pensarmos a nossa vida, porque aqui nós somos peregrinos, né? Estamos apenas de passagem, não vamos levar nada do que construímos aqui, essa é a verdade. E aí no versículo 6 é mencionado, né? Ao passarem pelo vale de Bacã. E esse vale de Bacã significa ou vale de lágrimas ou seco, né? O que pode dar duas conotações. Primeiro que Bacã podia ser uma localização física, né? Ou seja, eles passavam por essa localidade até chegar no lugar de adoração. Mas como a tradução de Bacã também é lágrimas ou seco, também dá para nós o entendimento de que ao passarem pelo vale de Bacã, ou seja, ao passarem pela sequidão ou pelo vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. E este versículo, em continuidade com o versículo 4 e o versículo 5, nos dá a entender que o salmista está dizendo que aqueles que habitam na casa do Senhor e louvam a Deus sem cessar, e aqueles que encontram forças em Deus, são aqueles que, ainda que passem por um vale de lágrimas ou um vale de sequidão, eles ainda vão fazer com que esses lugares se tornem uma fonte, né? Ou seja, são as pessoas que, apesar de passarem por momentos difíceis, porque estão com Deus, são capazes de tirar a alegria desse momento difícil. Versículo 7. Prosseguem os caminhos de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos, e escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Pare aqui, por favor. Então, versículo 7 vai dizer que estes que estão peregrinando, estes que estão a caminho da casa do Senhor, eles vão de força em força, né? Até que se apresentem diante de Deus em Sião para adorar. E o salmista vai pedir que o Senhor escute a sua oração, né? Ele se dirige ao Senhor como: ó Senhor, Deus dos exércitos, né? Escuta-me, ó Deus de Jacó. Deus de Jacó é o Deus das tribos, é o Deus da promessa, é o Deus da batalha, é o Deus da conquista, é o Deus da terra prometida, né? É o Deus que restaurou Jacó. Deus de Jacó fala de tantas coisas, né? E vai dizer no versículo 9 ainda: ó Deus, tu és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. E aqui ungido, meus queridos, primeiramente, né, dirigindo-se naquele momento ao rei, o rei é ungido, né, mas obviamente que em última instância ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios ou nas tendas da perversidade, dependendo da versão que você esteja lendo. Ou seja, o salmista está dizendo o quanto era bom estar na casa do Senhor. Nem que fosse apenas na porta, né? Nem que fosse como humildemente aquele que espera e não pode entrar. Mas ele está dizendo que estar na casa do Senhor é incomparavelmente melhor. Versículo 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que confia em ti. Então, o versículo 11 e o versículo 12 vão colocar o Senhor como aquele que é a claridade, né, a direção. O sol é isso, o sol é luz, o sol é revelação, o sol é enxergar os caminhos. Escudo é proteção, né? Então, quando o salmista diz Deus, o Senhor é sol e escudo, é porque Deus é aquele que traz a claridade, aquilo que está no escuro, é aquele que revela, né? Mas também é aquele que protege. E é aquele que concede favor, né? Ou seja, nos dá aquilo que nós não merecemos e nos honra. E não recusa nada àqueles que vivem com integridade. Como é bom, né? Por isso que o versículo termina, né? Como é feliz ou bem-aventurado aquele que confia em ti. Então, como você pode perceber, é um salmo apaixonado dos filhos de Corá,
pelo nosso Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. Aqui, olha que eu não contei, mas a expressão Senhor dos Exércitos aparece no versículo 1, aparece no versículo 3, aparece também no versículo 12. Será que eu perdi? Ah, aqui ó, no versículo 8. Essa expressão Senhor dos Exércitos aparece 4 vezes. Versículo 8, versículo 12, versículo 3 e versículo 1, né? Então, é como se o salmista estivesse invocando aquele Deus que vence as batalhas, né? O Senhor dos Exércitos é aquele que dá as direções. E se fosse para nós aplicarmos esse salmo para as nossas vidas, primeiro, com certeza é uma adoração que pode ser cantada com propriedade para aquele que ama estar na casa do Senhor, né? Eles já tiveram o tabernáculo, depois tiveram o templo, depois tiveram as reuniões nas casas, né? Que era a presença de Deus na igreja primitiva, se reunindo lá nas pequenas famílias, como a gente vê a partir de Atos. E hoje nós temos a graça de nos reunir, né, como corpo de Cristo na igreja, e que alegria é estar adorando ao Senhor, né, estar em adoração com o corpo de Cristo. Então, estar na casa do Senhor, né, embora possamos adorar na nossa casa, porque o Senhor escuta a nossa voz, isso é uma verdade, Ele nos visita com poder, Ele está, por exemplo, agora aí, enquanto você está ouvindo esse podcast, que tem a ver com a palavra de Deus, então Ele está com você, como está aqui comigo. Mas nada substitui a vida do corpo, né? Das pedras vivas que convivem e com cujos dons o Senhor mesmo, né, os capacitou. Eles adornam a noiva, eles cuidam da noiva, eles edificam a noiva, né? Então, o salmo é para dizer que alegria estar na tua casa, estar na tua presença, estar nos teus atos, que como eu sou feliz, né, como nós somos felizes de morar na casa do Senhor e de encontrar forças no Senhor, como diz o versículo 5. E caso você hoje esteja se sentindo fraco e abatido, recebe esse versículo 5 como verdade na sua vida, né? Como são felizes os que encontram força em ti, né? Que você possa falar para o Senhor: Pai, hoje eu estou fraco, mas eu preciso das tuas forças. Eu quero encontrar forças em ti, como diz o salmista. E Deus pode fortalecer o seu corpo, fisicamente mesmo, assim como Deus pode fortalecer o teu espírito, trazendo a sua mente, né, o seu entendimento, o quanto Ele é bom e o quanto as suas promessas não são vãs, quanto a sua mão, a sua bondade realmente estão disponíveis para nós. Louvado seja o Senhor. E que você e eu possamos olhar para esse salmo, e como diz também no versículo 6, ainda que estejamos passando pelo vale de Baca, né? Ainda que estejamos passando pelo vale de lágrimas, pelo vale da sequidão, nós continuemos, como o próprio versículo 6, por confiarmos no Senhor, fazer com que esse lugar que era para ser um lugar seco e de lágrimas, se torne um lugar de intimidade com Deus. Né? Os momentos de luta que nós passamos, eles podem nos levar para perto do Senhor ou para longe do Senhor. Se nós endurecemos durante a luta, vamos nos revoltar contra Deus, culpar a Deus, ficar bravo com Ele, achar que Ele não está respondendo. Mas se nós, durante um momento de luta, nos apegarmos com o Senhor, podemos olhar para situações pela ótica dEle e podemos, com certeza, por estarmos cheios da presença dEle, caminhar nesse momento de sequidão, de luta, de dificuldade, de mãos dadas e esperando, na certeza de que o Senhor dos Exércitos luta as nossas causas. E o versículo 11 fala que Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Então, que em nome de Jesus, apesar de sermos tão falhos e carentes da glória de Deus, possamos buscar diante de Deus viver em integridade, fazer aquilo que é bom e é reto, mantermos um coração arrependido e temente ao Senhor e adorando ao Deus, ao Senhor dos Exércitos, ao grande eu sou, aquele que nos ama. Que Deus te abençoe muito nesse dia e eu te espero para nós meditarmos amanhã no Salmo 85, se o bom Deus permitir. Um grande abraço.